Às exatas 3h20 da manhã de 24 de outubro de 2025, um navio de guerra Bayer M, pertencente à frota do Mar Negro da Rússia, avaliado em quase 80 milhões de dólares, estava atracado no pier militar número 2 na Baía de Teriak, uma área interna considerada por Moscou intocável, a mais de 65 milhas da linha de frente ucraniana. A embarcação havia acabado de retornar de uma missão de ataque estratégico e estava agora em modo de reabastecimento, recarregando combustível, ativando o sistema de refrigeração e, especialmente, recarregando 8 mísseis de cruteiro calibre NK, cada um valendo mais de $1 milhão, com um alcance de mais de 950 milhas, capazes de atingir qualquer cidade na Ucrânia. No convés, um grupo de oficiais estava reunido, erguendo copos de vodka para celebrar a missão recentemente concluída. A tripulação de combate estava em turnos de descanso rotativos. Alguns haviam adormecido nas estações de controle. Ninguém sabia que, a pouco mais de 6 milhas de distância, um barco de alta velocidade com marcas civis deslizava silenciosamente pela água, aproximando-se lentamente da baía. Por fora, o barco parecia uma embarcação de pesca comum, mas dentro da cabine estavam 2 soldados ucranianos do 73º Centro Naval, vestidos com jaquetas de pesca e bonés de pescador ao estilo russo. Atrás deles, no compartimento de armazenamento, onde deveriam estar caixas de isopor cheias de lulas e arenques, havia 2 drones suicidas modelo Beaver FPV, de configuração pesada, equipados com ogivas perfurantes de 8 libras, câmeras de visão noturna e sistemas de navegação interna independentes de GPS. E em menos de 5 minutos, aquele pequeno barco se tornaria a plataforma de lançamento móvel para um dos ataques navais mais audaciosos que a Ucrânia já realizou. No meio de uma zona totalmente controlada pela Rússia, o navio de guerra Bayer M é uma máquina de guerra compacta, mas extremamente perigosa. Diferentemente de navios massivos que transportam helicópteros e sistemas de defesa aérea pesada, o Bayer M é projetado para águas internas estreitas, como o Cáspio ou o Azov, mas ainda capaz de atingir quase qualquer alvo na Ucrânia. Cada vez que este navio deixa o porto de Terre, considerado o casulo da frota russa do Azov, cidades como Kiev, Lviv ou Odessa enfrentam nova incerteza. Ninguém sabe qual será o próximo alvo, uma rede elétrica, um depósito de combustível ou um jardim de infância. A Ucrânia sabia disso muito bem e decidiu não esperar pelo próximo lançamento. Eles atacariam primeiro. O sistema de defesa ao redor do porto de Tamriuk, onde o navio estava atracado, era extremamente denso. Não era um porto comum, mas uma fortaleza de defesa aérea flutuante. Um sistema Panzer S-1, especializado em interceptar UAVs e mísseis de cruzeiro. 2 estações de radar Podletka 1 em serviço ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significava que todas as camadas de proteção estavam ativas. Qualquer objeto desconhecido que aparecesse seria abatido quase imediatamente. E assim, a Marinha Russa acreditava que a Baía de Teriak era um ninho de aço onde nenhum UAV poderia se aproximar. Mas esse foi um erro fatal, porque a Ucrânia havia calculado o momento exato e escolhido um método que o inimigo não esperava. Deslizando pela superfície do mar, na zona cega do radar, uma brecha tão estreita que parecia inofensiva. Mas, exatamente daquele ponto, a morte se aproximava silenciosamente com a arma que a Rússia menos esperava, um UAV que custava apenas 1/5 do preço de um míssil calibre. Às exatas 3h27 da manhã, quando o barco estava a apenas 3 milhas do alvo, bem na borda externa do anel de vigilância do porto de Teriuk, os 2 soldados ucranianos na cabine agiram rapidamente. Eles removeram as lonas de camuflagem cinza que cobriam o compartimento traseiro. Debaixo delas, surgiram 2 drones FPV. Cada drone tinha cerca de 4 pés de comprimento, com uma envergadura de 5,5 pés. O corpo era feito de compósito de fibra de vidro, ultra leve, com baixa assinatura térmica, pintado de cinza fosco para se misturar com o mar. Assim que tudo estava pronto, os 2 soldados puxaram os pinos de segurança, ativaram os módulos de navegação interna e pressionaram armar e liberar. Os 2 UAVs foram lançados usando um modelo de ataque duplo independente, com 2 vetores de aproximação, 2 alvos separados, totalmente sincronizados em tempo e tática. O primeiro, codinome Trovão, controlado pelo grupo primário, foi programado para voar diretamente em direção à torre de radar de vigilância para desativar o sistema de radar principal, cegando temporariamente o navio de guerra russo.
O segundo, chamado Vid Plata, Retribuição, operado pelas Forças de Operações Especiais RUR, seguiria a partir de um ângulo de 30 graus à direita e atingiria o lançador de mísseis calibre no meio do navio, que abrigava todos os 8 mísseis de cruzeiro calibre NK. Se Trovão conseguisse cegar o radar, Vid Plata teria a chance de perfurar a camada final de blindagem e atingir o coração do navio, onde não apenas os mísseis estavam armazenados, mas também o centro de comando de controle de fogo. Às exatas 13h29 minutos e 12 segundos da manhã, o primeiro UAV foi empurrado da rampa de lançamento na polpa do barco. Em apenas 3 segundos, a hélice elétrica de alta velocidade foi ativada, o UAV acelerou e decolou, voando logo acima da superfície da água. O segundo drone seguiu 40 segundos depois. Ambos os UAVs voaram a aproximadamente 200 pés de distância um do outro, a uma altitude de não mais que 7 pés, baixo o suficiente para passar despercebida pelos ângulos de varredura dos radares Podlet e Panzer. A partir daquele momento, o barco havia cumprido sua missão. Tudo o que se seguiu estava inteiramente nas mãos de 2 máquinas assassinas não tripuladas, guiadas por algoritmos de navegação interna, sensores inerciais e câmeras infravermelhas. Dentro de um bunker de controle perto da cidade de Zaporizhia, um operador de UAV da unidade primária olhava fixamente para uma tela FPV em preto e branco. Tudo ao seu redor estava em silêncio absoluto. Apenas o brilho fraco do monitor iluminava seu rosto tenso e imóvel. A torre de radar aparecia na tela, um alvo quase perfeito. O operador prendeu a respiração. O drone Trovão estava se aproximando. Faltavam apenas algumas centenas de pés. A leitura de distância mostrava 950 pés, depois 800, depois 650. Ainda nenhuma reação do navio russo. Seu radar continuava girando, sem perceber a ameaça que se aproximava. O operador apertou ainda mais o manche de controle. A contagem regressiva começou. 5 segundos. 4, 3. Naquele instante, tudo parou. Às exatas 3h31 minutos e 25 segundos da manhã, um clarão brilhante rompeu diretamente no mastro principal do radar, seguido por uma pluma branca cortando o convés. Chamas explodiram de ambos os lados, como tochas de soldagem gigantescas. Estilhaços se espalharam, caindo no mar como fogos de artifício. Apenas 0,7 segundos após o impacto de Trovão, todo o sistema de vigilância e navegação do Bayer M desligou simultaneamente. A antena principal foi arrancada de seu eixo de rotação e lançada pelo convés. O transmissor de sinal entrou em curto, enviando faíscas para o compartimento de equipamentos. O calor da explosão queimou os clusters de sensores auxiliares. O processador de dados central, protegido por blindagem MI, foi completamente destruído. O Bayer M, outrora uma poderosa plataforma de ataque de longo alcance, estava agora em um estado de cegueira tática temporária. O comandante do navio imediatamente deu a ordem. Façam um diagnóstico rápido dos sensores. Possível ataque de guerra eletrônica. Mas as respostas foram desanimadoras. Radar principal completamente destruído. O Bayer M agora tinha apenas uma esperança de sobrevivência. O sistema de defesa de proximidade Pantir S1, com um alcance de engajamento de 2,5 a 3,5 milhas. Mas ele precisava ser ativado manualmente pela tripulação. No entanto, após o ataque de Trovão, o centro de controle havia sido destruído, e as temperaturas na cabine dispararam, tornando impossível acionar o sistema de defesa de apoio. Parte da carcaça composta da torre de comando foi rasgada, permitindo que o vento marítimo e a poeira de carbono da explosão entrassem. Um oficial de radar ficou gravemente ferido. Um estilhaço da antena perfurou a janela de observação e atingiu seu peito esquerdo. Em menos de 10 segundos, toda a tripulação de defesa foi lançada ao caos, perdendo temporariamente a capacidade de comando. E isso ainda não era o fim. Agora, a verdadeira ameaça chegou de um ângulo que ninguém previu. Às 3h31 minutos e 25 segundos da manhã, apenas 6 segundos após o primeiro ataque, do lado do porto, um pequeno objeto cinza deslizada pela superfície a quase 95 por hora, dirigindo-se diretamente para a seção do lançador de mísseis calibre no meio do navio. Era Vid Plata, o drone FPV da Ucrânia conhecido como Retribuição.
O alvo de Vide Plata era o convés central, onde estava localizado o sistema de lançamento vertical 3S-14, que abrigava até 8 mísseis de cruzeiro calibre NK. Na sala de controle auxiliar, um oficial de vigia gritou, objeto baixo se aproximando pelo lado do porto, mas já era tarde demais. O radar estava fora do ar, a câmera óptica estava obscurecida por poeira queimada. A bateria Panzer não havia recebido ordens para disparar. A tripulação de comando ainda tentava reiniciar o sistema. O Bayer Memes estava agora completamente exposto ao segundo ataque. O feed FPV de Vide Plata capturou cada baia de lançamento claramente. Escotilhas retangulares pintadas em cinza esverdeado fosco, projetando-se do convés como chaminés horizontais planas, dispostas em fileiras paralelas ao longo da linha central do navio. Assinaturas térmicas eram visíveis em pelo menos 2 tampas de lançamento. Uma delas, a baia número 3, estava com a escotilha aberta, expondo parte de um calibre NK já em modo de pré-lançamento. Esse era o ponto crítico que Vide Plata havia sido programado para atingir. Ele imediatamente desviou a partir do lado do porto, aproximando-se em um ângulo de 25 graus em relação ao eixo longitudinal do navio. Às exatas 3h32 da manhã, Vide Plata colidiu diretamente com a baia de lançamento 3. Uma poderosa explosão arrancou a escotilha completamente. Uma espessa coluna de fumaça preta subiu dezenas de pés no ar. A explosão destruiu parte do convés central. Chapas de aço se dobraram. Fragmentos de metal se espalharam como estilhaços. Imediatamente após um impacto, o sistema interno de supressão de incêndio do navio foi ativado. Válvulas de dióxido de carbono se abriram ao longo do convés. Gás comprimido foi pulverizado em rajadas para extinguir as chamas e reduzir o calor. Mas já era tarde demais. O fogo se espalhou para a baia elétrica secundária. O módulo de controle de lançamento foi incinerado. As 2 baias de lançamento adjacentes superaqueceram rapidamente. O risco de uma explosão secundária não podia ser descartado. E, acima de tudo, o navio havia perdido completamente sua capacidade de combate. Após a explosão, a embarcação começou a inclinar de 3 a 5 graus para a direita. Um claro sinal de desequilíbrio interno ou de um compartimento técnico inundado. Membros da tripulação correram para inspecionar o convés. Válvulas de emergência foram seladas. Todo o sistema de defesa foi colocado em modo manual. O navio não afundou, mas, neste ponto, havia perdido toda a capacidade defensiva e ofensiva. O canal de comunicações militares internas da Frota do Mar Negro, em banda UHF, recebeu a mensagem. Navio de guerra MB-38 atacado, radar danificado, sistema calibre danificado, solicitando apoio e reboque de volta para a terra. Menos de 7 minutos após o ataque duplo, o Bayan M havia perdido completamente sua capacidade de combate e foi forçado a se retirar de seu posto ativo na Baía de Terre. O Bayer M serve como a principal plataforma de ataque da Rússia no Mar de Azov. Devido às águas rasas e semicerradas do mar e ao terreno de canais estreitos, apenas navios de pequena classe como o Bayer M podem operar efetivamente, evadindo radares inimigos enquanto lançam mísseis de cruzeiro de longo alcance. E agora, pelo menos um foi retirado da luta. Poucas horas após o ataque, a Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia divulgou imagens de UAV mostrando claramente o primeiro ataque atingindo o radar, destruindo o topo do mastro. Segundos depois, um segundo drone colidiu com o convés central. Chamas irromperam. O navio inclinou-se visivelmente. Nenhuma resposta de defesa aérea foi observada. Fontes confiáveis como Naval News, Kiev Post, Business Insider e The Kyiv Independent confirmaram a autenticidade do vídeo. De acordo com especialistas navais independentes, o ataque de drones FPV ao navio de guerra Bayer M não apenas causou danos materiais diretos, mas também teve consequências estratégicas imediatas em todo o Mar de Azov. Após o ataque, o Bayer M foi forçado a retornar à sua base naval em Sebastopol para avaliação e reparos. O processo deve levar pelo menos várias semanas, dependendo da extensão dos danos e da recuperabilidade de sua infraestrutura digital. Para a Ucrânia, essa foi uma vitória tática impecável, alcançada a menos de 1% do custo do alvo, mas com um impacto que pode mudar o equilíbrio de poder por dias ou até semanas. O ataque abalou a confiança que a Marinha Russa tinha na suposta zona segura do interior do Azov. Para o comando russo, essa era a área tranquila na retaguarda, onde os navios de guerra podiam atracar, recarregar e preparar ataques calibre sem medo de perseguição.
Mas a realidade acaba de provar o contrário. 2 drones FPV lançados de um barco rápido disfarçado não apenas penetraram um sistema de defesa aérea de milhões de dólares, mas atingiram as 2 vulnerabilidades mais críticas de um navio de guerra, seu radar e seu sistema de lançamento de mísseis. E essa não foi a primeira vez que um navio de guerra russo foi atingido por drones improvisados. No final de 2024, as forças especiais ucranianas usaram UAVs improvisados para desativar um barco de patrulha da classe Sergei Kotov na costa da Crimeia, forçando-o a permanecer atracado para reparos. No mesmo ano, um navio de desembarque da classe Cesar Kunov foi completamente afundado durante um ataque anfíbio baseado em drones. Mais recentemente, em julho de 2025, a Ucrânia empregou pela primeira vez um drone FPV lançado do mar para atacar uma plataforma de petróleo offshore perto da Crimeia, usada pela Rússia como uma estação de radar. Um movimento que analistas ocidentais descreveram como um ponto de inflexão na guerra assimétrica. Esses não são mais ataques desesperados de colisão, mas operações bem executadas com planejamento, ensaio e sincronização de tempo, usando armas pequenas e baratas que sabem explorar pontos cegos, atacar no momento certo e atingir o alvo correto. Não é que cada UAV individual cause um golpe fatal. Pelo contrário, é o uso inteligente, coordenado e não convencional deles que transformou esses drones no pesadelo estratégico da Marinha Russa no século XXI. A partir deste momento, qualquer embarcação russa operando na área, seja um Bayer M, uma classe Serna ou um navio logístico,